Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Simone e hoje nós vamos falar da Revolução Russa. Na verdade, essa aula é uma revisão, porque nós já temos, se não me falha a memória, 2 aulas no canal que fala sobre a Revolução Russa, mas aí hoje nós vamos fazer esse vídeo para relembrar toda a Revolução Russa e assim refrescar a sua memória, tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, vamos entender como é que estava a Rússia nessa época, no início do século XX, né? Para a gente entender por que aconteceram tantos conflitos e por que aconteceu a revolução dentro da Rússia, tá bom? Primeira coisa, 80% da população na Rússia era camponesa. 20% era formada de trabalhadores, né, que era trabalhadores urbanos, e a elite, né? Quem era a elite? Quem eram os ricos da Rússia? Eram os donos de terras, os industriais, né, que a gente chamava de os donos de terra, a gente chamava de boiardos. Embora fosse poucos industriais, porque o país era 80% agrário, né, mas tinha sim. E o poder estava nas mãos do czar. Na época da Revolução era o Nicolau, tá? Então aqui tem a figura do Nicolau representando a centralização do poder na Rússia. Portanto, a Rússia não era uma república, era uma espécie mais de monarquia, de absolutismo, né? O poder estava concentrado na mão do imperador, do czar. Esse imperador aqui começou a ter pretensões de industrializar o país. Só que para isso, ele começou a pedir dinheiro emprestado no exterior, dinheiro emprestado a outro país, a outros países. E a Rússia estava acumulando uma dívida externa muito grande. Outra coisa que estava acontecendo na Rússia, que tinha acontecido, era a guerra com o Japão. A Rússia tinha se envolvido numa guerra chamada, que a gente chama de Guerra Russo-Japonesa, em 1904, para disputar um território na China, né? E aí a Rússia perdeu. E claro, acumulou mais gastos, né? Além de estar endividado, gastos com a guerra, né? Na guerra a gente não perde só vidas, mas a economia é atingida diretamente. Somada a tudo isso, a população no geral estava muito insatisfeita com os czares, né? E vários protestos dentro da Rússia aconteciam, né? Protesto civil, pedindo mudança na economia, mudança social, mudança política. E um dos protestos mais conhecidos nessa época foi o Domingo Sangrento. Esse protesto aconteceu em 1905. A princípio, era para ter sido uma manifestação pacífica em frente ao Palácio do Inverno, que o Palácio do Inverno é como se fosse aqui o Itamaraty, sabe? A sede do governo. Pois é. Então os trabalhadores se organizaram, foram para a frente da sede lá do governo, né, do Palácio de Inverno, e o governo reprimiu duramente e deixou mais de 2.000 pessoas feridas e 1.000 mortos. Então, os trabalhadores no protesto, que a princípio era só para ser uma coisa de paz, né, tranquilo, só para protestar, foram duramente reprimidos. E isso, claro, aumentou ainda mais a impopularidade do Nicolau. A população, no geral, ficava cada dia mais insatisfeita. Com base em tudo isso que estava acontecendo na Rússia, as pessoas se organizaram, os trabalhadores se organizaram e criaram o Conselho, né, Geral dos Sovietes. Quem eram os sovietes? Eram os trabalhadores, os camponeses e os soldados. Eles se reuniram no conselho para pedir que fosse pedir reformas, pedir mudança em tudo isso que estava acontecendo, né? Volto a dizer, mudanças no sentido social, político, econômico e tudo mais. E aí, outra coisa que estava acontecendo na Rússia nessa época, já aqui foi em 1905, aqui nós já estamos em 1914, então a Rússia já caminhava por um tempo com essa situação interna de insatisfação e de economia, né, não muito boa. E aí, em 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, vocês devem saber disso, a Rússia se envolveu, né, no conflito, mas esse envolvimento da Rússia também não estava nada bom para a população. A Rússia estava perdendo muitas batalhas,
perdendo territórios, o exército já estava sem arma, né? Com essa crise política, com essa crise econômica, já não era possível armar bem o exército. Então estava um caos total na sociedade russa nessa época, no início do século XX. E para completar, ainda tinha na Rússia, desde 1903, ideias circulando, ideias socialistas. E aí estavam se organizando dois partidos, né, contrário ao governo de Nicolau. Eram os mencheviques e os bolcheviques. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que é o socialismo, lá no meu canal tem uma aula só falando sobre o socialismo. Esse é um assunto que você estudou no 8º ano, tá? Então, qualquer coisa, você, quando terminar esse vídeo, vai lá e assiste essa outra aula para entender que ideias eram essas, o que pregavam os socialistas. O fato é que dois partidos surgiram para protestar contra tudo isso aqui que estava acontecendo. O primeiro foram os mencheviques, né? O primeiro, não em relação a primeiro de data, mas o primeiro que eu vou explicar. Os mencheviques, esse nome significa minoria. E eles pediam o quê? A aceleração da modernização na Rússia, né? Do capitalismo, até que chegasse um ponto em que o socialismo ia dominar. E esse domínio, o poder estaria nas mãos da Duma, que é uma espécie de parlamento. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso parlamento ele é exercido pelos deputados e os senadores, né? Pois então, lá a gente chama de Duma. E o que esse partido pregava era que quando esse cara aqui saísse do poder, quem ia assumir o poder era o parlamento, era a Duma que ia estar à frente do poder, tá? Já os bolcheviques, que significa maioria, dizia não. Dizia que quando esse cara aqui saísse do poder, quem ia estar à frente não era o parlamento, mas era o sovietes, ou seja, os trabalhadores, os camponeses e os soldados. Eles queriam formar um governo em que os trabalhadores, os camponeses, a ala mais pobre, né? Era um partido que representava mais a população no geral, uma vez que a população era 80% agrária, né? Então eles diziam que os sovietes é quem ia estar no poder depois que o Nicolau saísse, tá? E aí, juntando tudo isso que estava acontecendo na Rússia, ó, país devendo, país economicamente falido, né? Tinha saído de uma guerra russo-japonesa, depois Primeira Guerra Mundial, muitos conflitos, soldados morrendo, sem arma, protestos, trabalhadores sendo mortos pelos czares, né? Tudo isso aqui que estava acontecendo, claro que a população estava pedindo o quê? Reformas. E aí não foi difícil esse partido aqui se organizar junto com a população e os soldados e pressionar o governo a sair, né? Eles se organizaram levantes e aí pressionaram o governo e o governo abdicou, Nicolau abdicou o poder. E aí os mencheviques passaram a estar mais à frente do poder na Rússia nessa época. Isso aconteceu por volta de março de 1917, os mencheviques no poder. E aí, nessa época, o poder estava mais centralizado na mão da Duma, né? A gente até conhece esse período como República da Duma, porque o partido dos mencheviques estava à frente, mas tinha também um príncipe, né? O príncipe Lvov, não sei se é assim que pronuncia porque é russo, mas enfim, isso não vai mudar nada. O fato é que não para os trabalhadores, essa época aqui não mudou muita coisa. A Rússia continuou na guerra, a situação dos trabalhadores como um todo não mudou todo e a impopularidade na Rússia em relação ao poder continuava. Os trabalhadores, os camponeses continuaram insatisfeitos nessa época aqui. Vendo tudo isso, o outro partido começou a se organizar, que são os bolcheviques, né? E aí eles começaram a pensar no modo de tirar esse partido aqui do poder e eles tomarem o poder da Rússia. E o que foi que eles fizeram? Criaram as teses de Abril. O autor dessas teses é um cara chamado Lenin, que era um dos presidentes desse partido aqui. E o que é que essa tese de Abril dizia? Pregava para a sociedade. Dizia que se eles estivessem no poder, eles iam instituir a paz, pão e terra. Paz, porque ia retirar o país da Primeira Guerra.
pão, porque ia melhorar a distribuição de alimentos, as condições das pessoas mais pobres, e terra para os camponeses cultivar, aqueles camponeses que não tinham terra, né, que eram apenas trabalhadores para a grande elite. Então, isso aqui tudo começou a ganhar a simpatia do povo, né? E eles também começaram a organizar um exército, que a gente chama de Exército Vermelho, que era liderado por um cara chamado Trotsky. Eram 3 pessoas, 3 figuras principais nesse partido: o Lenin, Trotsky e Stalin, certo? Então, o Trotsky era responsável pelo esse exército. E aí eles começaram a se organizar, ganharam a simpatia do povo e organizaram um conflito armado. E nesse conflito, eles tiraram os mencheviques do poder. E agora a Rússia passou a ser dominada por esse partido aqui, dos bolcheviques, tá certo? Que foram as coisas que os bolcheviques fizeram quando estavam no poder. Criaram um conselho dos comissários do poder, que era para estar à frente administrando a Rússia. Esse conselho aqui, ó, o Conselho Geral dos Sovietes, né? Eles criaram esse conselho dos comissários do poder. Nesse conselho aqui, quem estava à frente eram as 3 figuras principais do partido: Lenin, Trotsky e Stalin, tá? Eles que governavam a Rússia nessa época aqui. E aí, é claro que eles governavam sob a bandeira, né, do Partido Comunista Russo, tá? Eles criaram o Partido Comunista Russo e começaram a governar a Rússia. E quais foram as mudanças que aconteceu nesse período? Olha aqui, ó. Os bolcheviques estatizaram os bancos, ou seja, transformaram os bancos privados em bancos estatais, que agora o governo é que administrava os bancos, né? O governo através do Partido Comunista, através do Conselho dos Comissários. As indústrias também passaram a ser estatais, ou seja, o Estado é quem administrava os bancos, as indústrias, confiscou as grandes propriedades rurais, ou seja, aquela elite que possuía uma imensidão de terra sem usar, eles tomaram essas terras e deram para os camponeses produzir, né? E fizeram acordo com a Alemanha para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia estava um fracasso total na Primeira Guerra Mundial. Então, e era isso que o povo queria, sair da Primeira Guerra, porque o país não aguentava nem com os conflitos internos, imagine com os externos, né? Eram muitos gastos e muitas vidas que estavam sendo perdidas. Então, essas foram as principais medidas dos bolcheviques no poder. Outra coisa também que aconteceu nessa época é que as pessoas comunistas, né, de outros países da Europa organizaram a Terceira Internacional na Europa, que foi tipo uma convenção do Partido Comunista. E lá nessa Terceira Internacional, né, eles resolveram que a revolução devia se expandir pelo mundo inteiro. Lembrando que nessa época as ideias comunistas, as ideias socialistas estavam na moda. Então, eles se organizaram lá na Europa para planejar como é que levaria essa revolução, como é que levaria essa mudança para o mundo inteiro, tá certo? Então, essas foram as principais coisas que aconteceram aí na época dos bolcheviques. Professora, mas depois que os bolcheviques ficaram no poder, eles não tinham opositores nenhuma? Tinha sim. Aqui era um dos opositores, né? Os mencheviques não ficaram de braço cruzado, não. Eles também se organizaram e criaram um exército. Aqui, eles tinham criado o Exército Vermelho, eu disse agora há pouco. E os mencheviques criaram o Exército Branco, né? E eles passaram a ter vários conflitos, várias brigas internas, né? E aí, deixa eu colocar aqui no próximo slide para a gente continuar. E aí, olha só, de 1917 a 1921, o Exército Branco e o Exército Vermelho se brigavam, né? Existiam conflitos, se enfrentavam toda hora. Então, a Rússia estava vivendo um caos, né? E aí, o que é que acontecia? Todos esses conflitos, muitas mortes, muitas guerras internas, junto com a economia que estava devastada, epidemia, enfim, era isso que estava acontecendo na Rússia antes da Revolução e durante a Revolução. E aí, para melhorar nesses conflitos todos, o Exército Vermelho saiu vitorioso, né? Ganharam.
apesar de que muitas mortes, 8 milhões de pessoas morreram, ou por conta da guerra interna, ou epidemia, ou passando fome, problemas econômicos, enfim. Tava desse jeito a sociedade. E aí o partido dos bolcheviques, né, que foi que pensou? Foi que o partido pensou para melhorar essa situação econômica que estava acontecendo lá, né? Eles criaram o NEP, tá bom? Que é a Nova Política Econômica, para melhorar uma saída para a economia. E aí o NEP foi criado por Lenin, né? E o que é que o NEP pregava? Ele dizia assim, que era preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente. Um para trás para no futuro dar 2 para frente. Como assim, professora? O Lenin começou a permitir dentro da Rússia, lembre que aqui o partido bolchevique era comunistas, ele começou a permitir algumas coisas do capitalismo na economia, porque ele dizia, primeiro é preciso organizar a economia, abrir a economia, nem que seja para capitalista, para depois que eu tiver organizado, a gente seguir com o comunismo. E aí o que foi que ele permitiu? Produção privada de manufaturas, ou seja, pequenas indústrias privada na mão de proprietários, né? Porque antes estava na mão de quem? Só do Estado. Então que é isso que o comunismo prega. Então eles permitiram pequenas indústrias particulares, manufaturas, permitiu o comércio, a abertura do comércio, permitiu entrar dinheiro no país que fosse do estrangeiro, investimentos do estrangeiro, permitiu os camponeses vender a sua produção, o excesso de produção, né, o excedente no mercado. Então perceba que são ideias capitalistas, né? Então, mas ele dizia o quê? Não, a gente não está voltando a ser capitalista, a gente apenas está dando um passo para trás para organizar a economia, já que dentro do país não está circulando dinheiro, para que no futuro a gente organize melhor as economias e aí sim implante de vez o comunismo, certo? Então esses foram as propostas de Lenin para melhorar a economia. E aí, o que é que acontece? Em 1922, eles criam a União Soviética. A União Soviética foi a união de vários países europeus e asiáticos, né, que pertenciam ao antigo Império Czaristas. Eles se reuniram e formaram um país só, que a gente vai chamar de União Soviética, né, que é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E agora, não era mais só a Rússia que era comunista. Agora eram vários países que tinham se organizado e eles iam ser administrados a partir de um conselho, de um órgão, né? E aí eles ficaram mais fortes, aumentaram os territórios, aumentaram o poder econômico, né? E aí agora, vocês lembram que eles estavam sendo dirigidos pelo Conselho dos Comissários do Povo, né? Que era dos sovietes, né? Então, esse conselho, né, se transforma, né, em soviete supremo. Quem eram esses sovietes supremos? Cada país tinha seus representantes, tá? Os sovietes eram os trabalhadores rurais, lembram? Os urbanos. Então, cada país, vamos pensar assim, que eram vários países, então, eles se reuniram em um só país e pegaram representantes de vários países para fazer um conselho e administrar esse novo país que era a União Soviética, tá? Eles elaboravam leis, era um comitê executivo, eles que governavam, só que eles eram supervisionados pelo Partido Comunista da União Soviética. Então, a União Soviética, a Rússia e, consequentemente, os outros países, ao se unirem, continuaram sendo comunistas. Eles eram fiscalizados por Partido Comunista, tá? Mas agora era a reunião de vários países que tinham formado um só, tá bom? E aí criaram, como eu já disse, o Soviete Supremo, que era o conselho de todos esses países para governar o novo país, né? Que agora era a Rússia. E aí, quem estava à frente era Lenin. Só que acontece um episódio em 1924 que Lenin morre. E aí, dentro do próprio partido dos bolcheviques, que eram os dois amigos, o Trotsky e o Stalin, começou a ter briga. Como é agora que nós vamos governar a União Soviética? E aí, esses dois caras aqui
se elegeram dentro do partido para o partido escolher quem era que ia ficar à frente depois que Lenin morre. E eles tinham propostas diferentes. Trotsky dizia que queria a difusão imediata da revolução, queria que fosse implantada de uma vez a revolução comunista e queria que essa revolução se espalhasse por todos os países. Já Stalin dizia, não, primeiro nós vamos desenvolver a economia, consolidar o comunismo aqui dentro, né? E aí, depois que tiver muito consolidado, muito organizado na União Soviética, é que nós vamos se expandir pelo mundo inteiro. Então, eles tinham propostas diferentes. Um queria revolução internacional já e o outro não queria. Primeiro aqui, depois a gente vai para o mundo. E o partido em eleições votou para ficar na frente do poder do soviético supremo o Stalin. E o Stalin passou agora a governar a Rússia. Quando Stalin passa a governar a Rússia, ele passa a governar de uma forma mais centralizada. Esse cara aqui, ele governava com os soviéticos. Stalin vai centralizar o poder mais nas suas decisões. Ele vai manipular o partido e o partido vai passar a estar mais nas mãos dele. No futuro, nós vamos estudar como é que foi o governo de Stalin, mas hoje eu só quero que vocês saibam o seguinte, que ele estatizou as propriedades, Lenin não tinha deixado abrir algumas propriedades privadas, ele estatizou tudo, ou seja, tomou tudo para o Estado, né? Fez uma coletivização do campo, só que essa coletivização dos campos foi uma coletivização forçada, os camponeses eram obrigados a entregar sua produção, a maioria muitas vezes resistiam, se escondia, queimava suas colheitas para não entregar ao Estado, né? Matava seus rebanhos, e isso começou a desencadear numa crise também camponesa nessa época, porque eles não aceitaram o governo de Stalin, né? Os camponeses. E aí, Stalin pensou em um plano econômico para sair dessa crise, que foram os planos quinquenais. Esses planos, eles diziam o seguinte, que era para a economia da União Soviética crescer em alguns anos, e para isso ele tinha que adotar algumas medidas, né? Essa política econômica, ela tinha uma meta de transformar a economia mundial, a economia da União Soviética numa economia economicamente forte em 5 anos, tá certo? E aí, para esse país sair da crise em 5 anos, o que é que ele pregava? Industrialização do país, ele investiu demais na industrialização do país, principalmente na indústria bélica, né? As regiões geladas, porque vocês sabem que na União Soviética tinha alguns lugares que eram até inabitados, né? Ele começou a cultivar coisas nessas regiões que antes não tinha produção, investiu na produção do ferro, do carvão, investiu no exército, fortaleceu, treinou o exército. Então, repare que ele estava tomando algumas medidas para transformar a União Soviética numa potência, né? Só que aí o grande problema desses planos quinquenais é que as fábricas foram construídas muito rapidamente e algumas, com o passar desses 5 anos, já estavam se deteriorando, né? Porque tinham sido construídas às pressas. E ele também não se preocupou muito em investir na indústria de bens de consumo, que são aqueles bens que são consumidos diretamente, né, pelas pessoas. Ele se preocupou mais nas indústrias de ferro, que essas indústrias que a gente chama indústria de base, né, que elas produzem coisas para outra indústria fabricar algum produto. Então, esses planos também tiveram alguns problemas, mas como eu disse, isso aqui nós vamos estudar no futuro quando a gente estiver estudando os governos totalitários, né, que nós vamos estudar depois. O que é que a Revolução Russa causou no mundo todo, que eu quero que você saiba? Qual foi a consequência dessa revolução para o mundo? Ela influenciou vários países capitalistas
viam o que estava acontecendo na Rússia, né? E vários trabalhadores urbanos, vários trabalhadores camponeses de outros países começaram também a se organizar. E aí surgiu vários países pelo mundo, ou vários partidos pelo mundo inteiro. Inclusive, aqui no Brasil, em 1922, foi criado o PCB, que era o Partido Comunista do Brasil, influenciado nessas ideias da Rússia. Então, o socialismo cresceu no mundo inteiro baseado no que estava acontecendo lá. Por isso que a gente estuda essa revolução, porque ela influenciou o mundo inteiro, tá bom? E os países que não eram socialistas, que não eram comunistas, mas ao contrário, que eram capitalistas, vendo tudo isso acontecendo na Rússia, começaram a reprimir fortemente. A barrinha aqui da gravação tá no meio, mas eles começaram a reprimir todos os movimentos sociais que eles achavam que era uma ameaça para o capitalismo. Então, aqueles países que percebiam os trabalhadores se organizando partido, eles com medo dos trabalhadores tomar o poder, assim como aconteceu na União Soviética, né, na Rússia, depois na futura União Soviética, então eles passaram a reprimir para impedir a disseminação dessas ideias socialistas, dessas ideias capitalistas pelo mundo inteiro, tá bom? Bom, gente, era isso a nossa aula. Eu espero ter ajudado e eu vou pedir também agora para quem tiver alguma dúvida ir lá no grupo de estudos para a gente conversar sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.